Então, o princípio do poluidor-pagador é isso. Primeira coisa, interpretar o seu significado. Eu tive uma ação civil pública em Tupã, onde o sujeito ele deixava o seu gadinho no rio para pastar. Então ele ficava pastando em cima na beira do rio. Tá certo? E eu chamei o sujeito. Falei, meu caro, vamos brincar, senta aqui, vamos conversar. Não pode, certo? O rio não pode ser pisoteado à margem do rio. Se você pisotear a margem do rio, você acaba degradando, você acaba... Primeiro o rio vai assorear e assim por diante. Eu sei, pode estar certo. Então, já que eu estou certo, tira para mim, por favor, esse gado da beira do rio. Não, eu não posso. Por que o senhor não pode? Porque eu tenho uma área ali que eu tenho um processo de usucapião. E se eu tirar o gado daqui, eu vou, na verdade, o cara vai alegar que ele não tem a posse, né? Ele não falou isso, mas o que eu entendi foi exatamente isso, né? Se ele tirar o gado de lá, ele vai fragilizar a sua ação de usucapião, porque aí o cara vai alegar que ele não tem a posse mansa e pacífica daquela área. E, meu senhor, mas você não pode deixar. Não, mas eu tenho outra propriedade lá do outro lado da cidade. Então, já que o senhor tem a propriedade lá do outro lado da cidade, tira esse gado daí e leva para lá. Não, eu não posso. Então, já que o senhor não pode, eu vou ter que entrar com ação contra o senhor. Não tem problema, o senhor entra com ação que eu pago. Eu pagar o quê? Eu pago a multa que o senhor falar aí. Mas não tem multa para o senhor pagar. O senhor tem que fazer tirar o gado dali. Não, eu pago. Quanto que vai ser que o senhor vai me cobrar? Eu não vou cobrar nada. Eu vou entrar com ação para o senhor tirar o gado. Se o senhor não tirar, eu vou pedir para o juiz tirar e vai cobrar do senhor o quanto ele gastar. No fim, o cara não tirou. Eu entrei com a ação. Ele não contestou a ação. Foi julgado revel. Aí o juiz deu um prazo para ele tirar sob pena de multa. Ele não tirou. Aí eu entrei com ação de execução contra o sujeito. Na ação de execução, ele alegou que ele não iria tirar. Certo? Aí eu entrei com a obrigação de fazer, tá certo? Que um dos dispositivos da Lei da Ação Civil Pública é a possibilidade de uma ação, de uma medida de o juiz tira, tá certo? O juiz manda tirar e cobra dele. Tá? Então, aí eu pedi para que o juiz entrasse em contato com a Prefeitura Municipal, para que a Prefeitura Municipal fosse lá, retirasse o gado da propriedade do rio, tá certo? Apreendesse o gado no curral da Prefeitura, tá certo? E cobrasse dele todas as despesas. Então, no fim, eu tive que entrar com ação de conhecimento, ação de execução. Ele não tirou, eu tive que pedir a tutela específica, tá certo? A tutela específica para que a prefeitura fizesse aquilo, cobrasse dele os valores e assim por diante. Mas como o rio é grande, corta a cidade inteira, a prefeitura não achou o gado. Por quê? Porque a prefeitura ia em um determinado lugar, ele não estava. O gado não estava, porque o gado estava lá no outro canto. Aí ia lá no outro canto, ficava sabendo que estava lá no outro canto, ia lá, não estava mais lá, estava lá no outro lugar. Ô sujeitinho. E daí fica por isso, né? Fica pisoteando, né? O gado. Hã? Não entendi. Não pagou, não tirou, me deu um trabalho desgraçado, a prefeitura gastou para ir lá e não achou o gado dele. Sujeitinho, cretino. Bom, o que nós temos que interpretar? Pago, posso poluir? Igual esse proprietário, esse cara que queria? Não, na verdade é o contrário. Se você poluir, você paga. Tá certo? Nós temos que interpretar o seguinte: quem polui deve pagar. Então o princípio do poluidor-pagador é no sentido de que se houver uma degradação ambiental, você deve recuperá-la. A interpretação que nós temos que dar é óbvia, né? No sentido de que
O que se procura evitar, na verdade, é a inexistência do dano ambiental. Se este dano ambiental ocorreu, deve haver a reparação do dano ambiental. Qual é o fundamento do princípio do poluidor-pagador? O fundamento do princípio do poluidor-pagador é o parágrafo 3º do artigo 225. O parágrafo 3º do artigo 225 diz o seguinte: as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à sanção penal e administrativa, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, o fundamento constitucional do princípio do poluidor-pagador é o artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais, administrativas e civis. Então, o que nós temos no artigo 225 o fundamento constitucional deste princípio. O Fiorino, Celso Antônio Pacheco Fiorino, ele afirma que o princípio do poluidor-pagador ele tem duplo alcance. Um alcance preventivo e um alcance repressivo. Ele fala que no caso do alcance repressivo, só há a incidência do princípio da responsabilidade civil, já que a própria função do pagamento resultante da poluição não possui um caráter de pena nem de sujeição a uma dada infração administrativa. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: o fundamento do princípio do poluidor-pagador não é a sua função reparatória, indenizatória. Por quê? Porque, na verdade, nós temos, quanto ao princípio, dois subprincípios. Quais são? É o da responsabilidade civil objetiva e o segundo, a prioridade da reparação específica do dano ambiental. Então, primeiro, responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, a responsabilidade civil objetiva, ela tem, segundo também o Fiorino, a sua base na Revolução Industrial. Significa o quê? A responsabilidade civil objetiva. Significa que a vítima não precisa provar a existência da culpa. Basta provar a existência da conduta e a existência do resultado. E o nexo entre elas. É o nexo etiológico, o nexo de causalidade. Independentemente da necessidade da prova de culpa. Em matéria ambiental, por força do que se procura tutelar é a vida, a responsabilidade do degradador também é objetiva. Aonde que nós encontramos esta responsabilidade objetiva do dano ambiental? Nós encontramos no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81. Eu abri e depois eu fechei aqui de novo. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81. Aqui. O artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81 diz assim: sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros afetados por sua atividade. Portanto, o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é expresso ao afirmar da responsabilidade objetiva. Tá certo? Ali fala expressamente, independentemente da prova de culpa. Então, mais expresso do que isso, inexiste. Outro também que reconhece a responsabilidade objetiva do dano ambiental é a própria Constituição Federal. Só que a Constituição Federal ela não foi tão expressa assim. Porque ela diz assim, que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às seguintes sanções, penais e administrativas. E aí ela coloca na parte final, o seguinte, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que o sujeito vai ser responsabilizado penalmente e administrativamente. Só que a responsabilidade penal e administrativa, e aí existe uma discussão, mas principalmente a responsabilidade penal, ela sempre é subjetiva. Na responsabilidade penal, você sempre tem que provar culpa. Se você não provar culpa na responsabilidade penal, não existe punição. Agora, então ela fala que o sujeito vai ser responsabilizado penal e administrativamente, mas independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, a obrigação civil, ela sempre ocorrerá. E quando ela coloca esta obrigação civil de reparação, implicitamente ela está determinando que essa responsabilidade civil ambiental é objetiva. Tá? Portanto, o que eu digo é, a Constituição Federal implicitamente reconhece a responsabilidade objetiva. Mas a Lei 6938 de 81, o parágrafo 1º é expresso em determinar esta objetividade da reparação civil. Agora, nós temos, ao lado da necessidade de uma responsabilidade civil objetiva, nós temos um subprincípio, que é o subprincípio da reparação específica. O que significa a reparação específica? Significa o seguinte, veja, quando nós falamos em reparação, quando nós falamos em responsabilidade civil, nos vem à mente duas soluções. Nos vem à mente, em primeiro lugar, ou a reparação do dano, a restituição da coisa, a reparação do dano ao status quo, ou, num segundo plano, nós temos a reparação indenizatória. Tá certo? Então, tradicionalmente, nós temos essas duas soluções. Ou uma reparação do dano, restituição da coisa, ou nós temos a solução indenizatória. Em matéria ambiental, indaga-se qual é a melhor solução. Qual a intenção em se condenar